Boa tarde, gente. Vídeo 2, questão ESAF. Se vocês puderem, por favor, se inscrevam aí embaixo, da joinha se gostarem do vídeo. Se não gostar, não adianta fazer uma alteração que eu não vou ler, tá bom? Inscrevam-se no canal aí, por favor, cliquem nos anúncios, ajudem a manter o trabalho funcionando. Bom, vamos lá comigo, vamos estudar aqui o segundo texto. Isso aqui é uma questão 2 da Controladoria Geral da União, questão concurso ótimo, teve em 2012, 2014 e provavelmente ano que vem a gente já está preparado para estar, né? Então vamos lá. O Brasil vive uma situação intrigante. Olha aqui, ó, 2 pontos, parou e preste atenção. Tem 2 pontos numa frase, gente? Pare e preste atenção. 2 pontos não é uma pontuação comum que você utiliza para qualquer coisa. Você utiliza 2 pontos quando você vai iniciar uma citação. Então você vai falar que alguém falou alguma coisa. Você vai iniciar uma citação, você utiliza 2 pontos. Ah, fulano disse isso, 2 pontos. Você vai começar a falar. Então é uma citação, você utiliza 2 pontos. A segunda utilização de 2 pontos, quando você vai fazer uma explicação. Ele falou que iria voltar amanhã à tarde e iria fazer um monte de coisas. 2 pontos. Varrer a casa, arrumar, Esta enumeração que explica o termo anterior pede o uso de 2 pontos. A terceira é para explicitar. Em 2004, quando eu fiz o meu concurso do JRJ, eu lembro que uma das questões dizia exatamente assim, ó. É um texto do Miguel Pachá, e o texto dizia assim, desembargador Miguel Pachá, dizia assim, um espectro ronda o judiciário. 2 pontos. A reforma do judiciário. O que é espectro? A palavra espectro, ela quer dizer o quê? Fantasma. Eu posso dizer que reforma do judiciário é efetivamente uma explicação do que é espectro? Não. Espectro, se eu dissesse assim, ó, um espectro ronda o judiciário. Espectro, 2 pontos. E aí eu dissesse fantasma, então a palavra fantasma explicaria exatamente o que é espectro. Concorda? Agora, se eu coloco espectro, 2 pontos, e coloco reforma do judiciário, na verdade, é alguma coisa que eu estou trazendo em relevo para explicitar. Então, o uso desses 2 pontos não foi para explicar, não explicava um termo antecedente, não era ipsilitro que vinha falando atrás. Né? Esses 2 pontos, então, ele eram 2 pontos utilizados para uma explicitação. Então, vamos ver aqui o que ele está dizendo. O Brasil vive uma situação intrigante. Enquanto a economia alterna altos e baixos. Então, para que é esses 2 pontos aqui? Eu posso dizer que o uso desses 2 pontos aqui é para fazer uma citação? Eu estou querendo citar alguma coisa? Não. É para explicar. Esse termo explica o que é intrigante ou explicita? Ele explicita utilização, o que vem depois. O termo intrigante é o quê? Enquanto a economia alterna altos e baixos, a taxa de desemprego cai de forma consistente. Uma das possíveis causas é a redução do crescimento demográfico que desacelera a expansão da população apta a trabalhar. Com menos pessoas buscando uma ocupação, a taxa de desemprego pode cair mesmo com o baixo crescimento. Isso é bom? Olha lá, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma frase que você, no seu texto dissertativo, na sua redação da provinha de exatas, sabe quando você vai colocar? Nunca. Né? Ninguém escreve texto dissertativo que não seja um texto. Isso aqui é um texto de um autor famoso. Está escrito no jornal. Às vezes estão ouvindo aí umas vozinhas de criança que a gente está numa sala de aula, né? Trouxe o Elenguela para poder estudar conosco. Então vocês vão ouvir de vez em quando umas vozinhas. O Arthur está aqui conosco. Vocês vão conhecer o Arthur. Bom, isso é bom? Aí ele faz essa pergunta. Normalmente, gente, as perguntas que vêm dentro do texto, elas são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É a pergunta que o interlocutor faz para poder chamar a sua atenção. É uma pergunta que não precisa ser respondida. Então, assim, ele vai responder? Vai. Mas ele poderia não responder? Poderia, né? Às vezes a gente vê um texto assim, quantas mães choraram na Segunda Guerra Mundial? Quantos morreram de fome na África? Não me interessa. O que
perguntando a você, não quer que você conte quantas mãos morreram. Quando ele faz a pergunta para você, é para te dar a progressão de texto. Essa pergunta aqui é chamada de pergunta retórica. É a pergunta para te dar interlocução, para te dar argumentação. E aí ele fala, isso é bom? Aí ele responde, ó, depende. Depende. Se isso é bom e depende, então estão interligados. Por quê? Essa daqui é a minha pergunta. E o que é esse cara aqui, gente? É a resposta. Esse cara é a resposta. Né? Por um lado, a escassez de mão de obra reduz o número de desempregados e aumenta a renda. Por outro, eleva os custos e reduz a competitividade das empresas, o que pode levá-las a demitir para reequilibrar as contas. Eu não coloquei o texto todo aqui, mas vocês têm o texto lá no Facebook, né, o grupo Português na Veia, vocês vão lá no grupo, acessam, peçam para entrar. Lá vai ter todas as aulinhas que a gente está colocando, material de apoio, vai estar lá no grupo Facebook Português na Veia. Mas eu vou terminar de ler aqui, ó. Então aqui diz, por outro, eleva os custos e reduz a competitividade das empresas, o que pode levá-las a demitir para reequilibrar as contas. É uma bomba relógio, que só pode ser desarmada com o aumento da produtividade. Outra coisa que vocês nunca vão colocar num texto dissertativo, a utilização de uma metáfora. É uma bomba relógio. Metáfora, gente, quem está autorizado a fazer metáfora é escritor famoso. Você vai escrever um texto dentro de uma prova dissertativa, não utilize gírias, não faça analogias, não utilize metáforas, procure tomar cuidado com perguntas, não faça pergunta no texto de vocês, né? Não utilize pontuações como aspas, não, eu coloquei aspas porque eu estou utilizando uma pergunta de uma maneira, estou utilizando uma ironia. Não faz ironia, quer fazer ironia, chama a mulher em casa e seja irônica com ela. Né? Seja irônica com o filho, não vai fazer ironia em prova de concurso. Em prova de concurso, você tem que fazer o seu interlocutor, que é o seu examinador, acreditar que você tanto está apto para escrever informalmente num texto dissertativo, quanto está apto para escrever formalmente em um órgão público. Então, o texto que você escrever lá não pode ser um texto cheio de florzinhas, todo fraseado, inclusive estou dizendo qualquer tipo, né, de exageros. Então você não vai colocar sinal de exclamação, você não vai fazer pergunta, você não vai utilizar aspas para fazer a utilização de uma palavra no lugar de outra. Você vai procurar fazer o quê? Não, Lívia, se eu conseguir escrever de uma maneira irônica, eu posso dizer a mesma coisa de uma maneira que não seja irônica, porque o cara não está querendo saber do seu bom humor, né? Ele quer saber se você sabe escrever, e é isso que você vai mostrar para ele lá. Bom, mas voltando aqui, é uma bomba relógio que só pode ser desarmada com o aumento da produtividade. Aí tem assim, tem um travessão para manter o emprego. Veja que nesse texto ali, você vai ter um travessão antes e uma vírgula depois. Olha a utilização aí, ó. Para manter o emprego entre pontuações. Isso quer dizer o quê? Que eu poderia retirar para manter o emprego e deslocá-lo para outro lugar. Ele está aqui, ó, entre pontuações, ele está intercalado. Então, ele não faria nenhuma falta sintática, veja bem, não é semântica, se eu retirasse, porque ele tem uma pontuação antes, que é a travessão, e uma depois, que é a vírgula. Os trabalhadores precisarão ser treinados para produzir mais. Então, vamos lá, vamos ver o que ele está perguntando aqui. Desconsiderando os necessários ajustes das letras iniciais maiúsculas. Então, ele não quer picuinha. Ele não quer que você chegue lá depois e fale assim, não vou entrar com recurso porque na hora de colocar lá a letra maiúscula não tinha letra maiúscula. Ele não quer saber disso. Já está te avisando. Desconsiderando os necessários ajustes das letras iniciais maiúsculas e minúsculas. Olha a vírgula aqui, gente. Lívia, por que você está falando de vírgula? Gente, porque vírgula cai da hora. Então, a gente aproveita até iniciar toda a aula. Desconsiderando é o quê? Oração reduzida de gerúndio. A vírgula é obrigatória. Por quê, Lívia? Porque aqui é que está a oração principal. Aqui a oração principal. Provoca-se erro gramatical ou incoerência textual
desconsiderando-se, lá. Lívia, mas mudou o sentido, eu não estou falando sentido. Eu estou mostrando para vocês que quando eu tenho uma oração reduzida de gerúndio, reduzida de particípio, reduzida de infinitivo, essa oração é uma oração subordinada. Ela é adverbial subordinada. E se ela é subordinada, a ordem direta qual é? A ordem direta da oração é o quê? Oração principal, depois a oração subordinada. Se eu coloquei a oração subordinada na frente, a vírgula é obrigatória. Tá ok? Então vamos lá. O que ele está perguntando? Né? Que causa erro. Causa erro. Retirar o sinal de dois pontos depois de intrigante e ao mesmo tempo substituir a vírgula depois de baixos pelo sinal de dois pontos. Olha lá o que ele quer. O Brasil vive uma situação intrigante. Então vamos tirar daqui. Intrigante. E aí depois e ao mesmo tempo substituir a vírgula depois de baixos pelo sinal de dois pontos. Olha lá o que ele quer. O Brasil vive uma situação intrigante enquanto a economia alterna altos e baixos. A taxa de desemprego cai de forma consistente. Não há nenhum erro sintático. Há mudança de sentido, mas ele não pergunta isso aqui a vocês. Ele quer saber de vocês se há incoerência textual. Veja bem, quando eu leio um texto, eu perdi o sentido? Mudou o sentido? Mudou. Se fosse a SESP, ia dizer que essa questão estava errada. Porque a SESP se preocupa sempre em perguntar se houve mudança de sentido. Mas aqui não foi isso que o examinador perguntou. Ele perguntou se ficou incoerente. Sabe o que é incoerência textual, né, gente? Quando a gente fala assim, ó, fiz uma operação no ouvido e outra em São Paulo. Você quebra a progressão do texto. Traz para o teu aluno, para o teu interlocutor, para o seu leitor, uma confusão. Isso é ser incoerente. Ou quando você diz uma coisa e depois você contradiz dizendo outra. Isso é ser incoerente. Aqui não. Aqui o cara está querendo o quê? Ele só está querendo que você mantenha a coerência textual. E na letra A, se eu retirar os dois pontos daqui e colocá-lo aqui, né? Eu não tenho nenhuma impropriedade. Muda o sentido. O Brasil vive uma situação intrigante enquanto a economia alterna altas e baixas. Qual é a situação intrigante? A taxa de desemprego cai de forma consistente. O que é intrigante, gente? Eu botei aqui intrigante, mas vamos lá. O que é intrigante? É intrigante que uma economia que tenha altos e baixos consiga ter uma taxa de desemprego que caia de forma inconsistente. É isso que o texto agora, com os dois pontos, está querendo dizer. Então ficou incoerente? Não, incoerente não ficou. Teve erro gramatical? Erro gramatical não teve. Então a letra A não traz erro gramatical, logo não é a nossa resposta. Vamos para a letra E. Substituir tradição depois de produtividade, que eu não coloquei aqui, mas a gente já falou no texto, né? Substituir tradição depois de produtividade pelo sinal de dois pontos. Olha, eu já falei com vocês que quando eu tiver travessão, né? Eu posso colocar travessão com vírgula. Mas, Lívia, você pode colocar aqui dois pontos com vírgula? Posso. Por quê? Porque o texto vai dizer assim, ó. Deixa eu ler aqui o texto. Com o aumento da produtividade. Aí botaria dois pontos para manter o emprego. Ou seja, com a finalidade de manter o emprego. É uma oração final. Eu tenho que colocá-la isolada. Então, vai ter isolamento? Vai. Ele está dizendo, para manter o emprego, vírgula, o trabalhador terá que se preparar melhor. Né? Então, não há nenhum problema. Essa daqui está correta. Se eu fizer a substituição, sem problema nenhum. Desdar. Substituir o ponto depois de depende pelo sinal de dois pontos. Então, o que ele quer? Vamos tirar aqui o ponto de depende pelo sinal de dois pontos. E aí a gente já sabe que, Lívia, mas está com letra maiúscula. Esquece isso, ele mandou desprezar. Substituir o ponto depois de depende pelo sinal de dois pontos e, ao mesmo tempo, substituir o ponto de renda por ponto e vírgula. Então, já tem renda aqui. Aqui e colocar o ponto e vírgula. Gente, se o ponto for ponto dentro
último da mesma frase, aquele chamado ponto continuativo, você pode substituir normalmente por ponto vírgula. Por que pode, Lívia? Porque o ponto vírgula é aquele pausa maior, é aquele que faz quase às vezes um ponto. Então, quando você está utilizando o ponto continuativo, você não está mudando de parágrafo, a utilização do ponto vírgula ela está permitida. Então, vamos ver aqui como é que ficaria o nosso texto. Ó. Isso é bom? Depende. Aí ele vai dizer por que depende. Ó, por um lado, blá, 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 blá. E por outro, blá, 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 blá. Fere? Não fere nenhum problema gramatical. A frase está correta, a assertiva está correta. Letra C. Inserir uma vírgula depois de cair. Eu acho que nós não temos aqui, né? Eu vou ler aqui o texto, então. Onde está caindo? Existe isso aí. Desemprego, depois de desemprego. Isso é bom. Isso é bom. Lá em cima. Isso é bom. Em cima aí. Ah, tá, obrigada. Ó, com menos pessoas buscando uma ocupação, a taxa de desemprego pode cair. Aí ele está sugerindo colocar um ponto aqui e aqui iniciar com o mesmo. Assim. Mesmo com baixo crescimento. Pode ser assim? Pode. Sem problema nenhum. Ele quer que troque, ele quer que inicie. Ah, tá, ele quer que inicie uma vírgula. Poderia também, estava em ponto, né? Estava com ponto, é isso? Estava com ponto e a gente está tirando para colocar uma vírgula. Sem problema nenhum. Sabe por quê, gente? Isso aqui, ó, mesmo com, é uma locução. É uma locução que indica a ideia de concessão. Na próxima aulinha, eu vou ver se eu coloco para vocês as ideias de concessivos. É aquele mesa-copa que a gente já está acostumado a falar, quem é minha aluna de presencial sabe, né? Mas o pessoal do online não sabe. Mas quando eu tenho uma ideia concessiva, eu posso utilizar vírgula. Por quê? Porque eu estou fazendo uma outra ideia aqui, ó. Mesmo com baixo crescimento. Eu poderia utilizar aqui sem vírgula, com ponto ou sem ponto. Olha, Arthur. Arthur, não dá para vocês verem, gente. Ele é muito pequenininho, mas olha só. Ele está aqui sim, ó. Tá vendo? Estou trazendo um copinho. Tinha que não, obrigada. E letra B, que é a nossa resposta, olha lá o que ele diz. Ele quer que eu substitua o sinal de interrogação depois de isso é bom por um sinal de ponto e vírgula. Olha, vamos ver aqui, gente. Se eu colocasse como ele queria aqui, vamos apagar aqui a concessão. Vamos lá, o que ele quer? Ele quer aqui um ponto e vírgula. Isso é bom? É uma pergunta. Eu posso colocar depois de uma pergunta um ponto e vírgula? Gente, essa daqui, a banca, estava querendo te dar questão. Só por isso que eu fui logo para a letra E. Porque essa daqui estava muito claro. Substituir interrogação por ponto e vírgula não dá. Né? Então, essa ficou muito fácil para a gente. Nem parece banco exato. Vamos deixar para a próxima aulinha a gente continuar com uma questão mais difícil. Porque as alternativas corretas se justificavam melhor do que a alternativa errada, que estava muito clara porque que era o erro, tá bom? Gente, voltando aqui de novo, cliquem no canal do YouTube, se inscrevam e até a próxima aulinha. Beijinho!